Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a constituição da matéria, né? Quem teve a primeira ideia, né, de matéria, de que era feito a matéria. Então, o primeiro que teve essa intuição de matéria foi Demócrito, né? Que era um filósofo grego. Então, ele teve a primeira intuição sobre matéria, acreditava que a matéria era formada por átomos, né? Partículas pequeníssimas, mas ele não pôde comprovar. Então, átomo significa não, tomos, divisível, não divisível. Acreditava que o átomo não poderia ser dividido. Para isso, surgiu as teorias, né, as teorias atômicas. Primeiro, com John Dalton, que o modelo atômico dele se refere a bola de bilhar, é o que eu quero que vocês entendam. Qual é o modelo de John Dalton? Bola de bilhar. Ele acreditava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Depois de Dalton surgiu Thomson, né? Que ele propôs o modelo atômico dele do pudim de passas, que o átomo considerava como um pudim de passa, onde no núcleo do átomo haveria cargas positivas e ao redor dessas cargas positivas haveria cargas negativas em mesma quantidade. Acreditava que havia partículas eletrizadas eletricamente carregadas, né? E foi ele que descobriu os elétrons. Então, que são partículas carregadas negativamente. Após Thomson, então o que eu quero que vocês entendam é que qual é o modelo atômico de Thomson? Pudim de passas. Após Thomson surgiu Rutherford, né? Núcleo e elétrons. Então, o modelo atômico de Rutherford se refere ao modelo planetário, ou seja, do sistema solar. Ele acreditava que no Sol, né, seria o núcleo do átomo com partículas positivas e os planetas seriam os elétrons, partículas negativas que giravam ao redor do seu núcleo, no caso seria o Sol. Ele acreditava na existência, né, do núcleo, do átomo, e que haveria dentro do núcleo haveria prótons, ou seja, partículas positivas. E foi Rutherford que descobriu essas partículas positivas e atribuiu o nome de prótons, que são partículas, né, eletricamente carregadas, né, positivamente, positivos, elétrons negativos. Onde é que se encontram os prótons? Para Rutherford, no núcleo do átomo. E para Thomson, onde é que se encontram no caso desses elétrons? Na eletrosfera, ao redor do núcleo. Após Rutherford surgiu também Bohr, né? Que ele propôs as camadas eletrônicas. Ele concordou com Rutherford que os elétrons giram ao redor do núcleo. Só que carga negativa com positivo se atraem. Uma hora ou outra esses planetas chocariam com o Sol, ou seja, no caso ali os planetas seriam os elétrons e o Sol haveria as partículas positivas. Então, o modelo atômico de Bohr tem a ver com as camadas eletrônicas, ou seja, os elétrons giram ao redor do núcleo, mas em camadas eletrônicas, ou seja, os elétrons se encontram em órbita estacionária, certo? Então, para não haver essa atração eletrostática. Quando esses elétrons são excitados, aí eles pulam de uma camada mais distante do núcleo para uma camada mais próxima do núcleo para uma camada mais distante do núcleo. Então, com a descoberta das partículas positivas, que são os prótons, e com a descoberta dos elétrons, que são partículas negativas, também Rutherford acreditou que no núcleo está concentrada a maior parte da massa do átomo, ou seja, os prótons e também outras partículas como os nêutrons, que foi descoberto pelo cientista Chadwick. Então, principais características dos átomos:
Número atômico, representado pela letra Z, que esse aqui é a identidade do átomo. O que é que ele representa? Representa o número de prótons no núcleo, ou seja, um atômico é igual ao número de prótons, partículas positivas. Se o átomo for neutro, o número atômico é igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Número de massa, segundo o modelo atômico de Rutherford, que a maior parte da massa do átomo se encontra no núcleo. Letra A, representado pela letra A. Número de prótons e nêutrons, ou seja, do núcleo somado. Então, número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Ou seja, número de massa, já que Z é igual a P, número atômico igual ao número de prótons, A, número de massa é igual ao número atômico mais nêutrons. A representação, né? X aqui de um átomo X, o número de massa sempre vai ficar em cima e o número atômico vai ficar embaixo. Resolvendo esse exemplo, eu tenho aqui um átomo Z. Quem seria aqui o número de massa? Quem seria? O número de massa seria igual a quanto? A 40. O número atômico seria igual a quanto? A 18. É o número de baixo. Se eu quisesse procurar o número de nêutrons, que é representado pela letra N, sempre é o número de massa menos o número atômico. Então, o número de nêutrons vai ser igual. Quem é o número de massa? 40. Menos, quem é o número atômico? 18. Então, quanto seria o número de nêutrons? Se gostou do vídeo, resolvam aí esse exemplo e dá um like.